primeira fase é o alívio ou o caos? Isso. Aí tem uma fase que acho que é importante a gente marcar aí, que é a fase da regulamentação. Quer dizer, a regulamentação da separação. Quer dizer, como que essa separação, quais são as regras que ela vai seguir específicas relacionadas a esse casamento rompido. Então é uma fase onde a pessoa ela pode ficar mais ligada à forma do que à questão do que ela sente. Ela nem toma, ela fica no, bom, então eu ligo, eu já não ligo mais, então eu vou ligar tantas vezes, eu vou acertar as coisas dos filhos, eu vou separar os bens, dou dinheiro e vai fazendo assim. E ela não sente, às vezes ela nem percebe que ela está sentindo, o que ela sente, ela nem sabe direito como ela ficou com essa pessoa. Às vezes acontece que ela inicia relacionamento e esses relacionamentos não dão certo. Ela não fechou ainda o afetivo. Às vezes essa fase é muito curta, essa da regulamentação. Às vezes ela é muito longa, ela se estende justamente para não fechar o relacionamento. Quer dizer, fica discutindo e não fecha para punir o outro, quer dizer, ou porque é um motivo para estar junto. É muito comum que seja para punir, quer dizer, não aceita o término. E aí um bom jeito de não aceitar o término é ficar trucidando o outro com qual é o jeito que eu tenho para atrapalhar mais a vida do outro. Quer dizer, não deixa o outro embora. Também não é amor, né? Não, aí é uma coisa mais da frustração e da incapacidade de aceitar o não. E aí, isso às vezes vem junto com relacionamentos que não dão certo. A paralelo aí, você, poxa, mas não dá certo, não emplaca num outro relacionamento. Mas, por exemplo, tem gente que emenda um relacionamento no outro. Mas isso quer dizer que ela consegue? Ou emendar, em algumas vezes, não dá para dizer muitas ou poucas, mas emendar. Se é um relacionamento realmente novo, porque às vezes o emendar é quase é um relacionamento que já existia. Só que para o mundo parece que emendou, mas na verdade é um relacionamento que já existia. Ele já tinha começado. É um relacionamento que ele veio ainda do anterior e seguiu. Então ele já estava sendo amadurecido. O emendar, às vezes, é para começar um relacionamento, por isso que emendou. Então, na verdade, a pessoa já está prontinha para ter um outro. Porque tem gente que não consegue ficar sozinha. E tem gente que não consegue ficar sozinha. Mas isso significa que ela resolveu o anterior? Olha, ela pode. Tem pessoas que simplesmente viram a página. É como comer um outro prato, volta para o restaurante, em vez de comer o mesmo prato, come o outro, mas é só trocar de prato, né? E o que determina como a pessoa vai reagir após a separação? Como foi a separação, ou como ela recebe a informação? O que determina? O ambiente, a bagagem? Como ela vai reagir? Por exemplo, depois da separação, ela pode tanto sentir alívio, como sentir caótico, ou querer punir o parceiro. O que determina isso? Olha, quase que 100% dos casos as pessoas não têm ideia de como vai ser a separação. Quase que elas têm surpresas. É muito difícil as pessoas terem ideia do que vai ocorrer. Às vezes, pós-separação, ele pode se dar muito fácil e depois a coisa vira uma guerra. Às vezes existe uma série de promessas, até o casal vai se preparando para separar, um vai prometendo para o outro coisas que depois de um tempo da separação aquilo vai por água abaixo, não é nada daquilo que foi prometido. Tudo que foi prometido dentro não cumpre fora. Então, quer dizer, vai depender das circunstâncias mesmo. Olha, depende, e o que é senso comum é que as pessoas se preparem para separar dentro de parâmetros de realidade. Quer dizer, muitas pessoas dizem que estão preparadas para separar, que se prepararam, só que não prepararam dentro de nenhum senso de realidade. Então elas acabam, quase que elas vão acreditando numa própria história que elas acreditam que vai ser,
Até porque o que foi dito que eu vou ser assim, se a gente separar, eu vou ser assim. E não tem uma noção mais ampla de que a separação pode atingir o outro de uma maneira muito inesperada. Então, na verdade, todos os parâmetros precisam estar muito bem esclarecidos, quer dizer, como são as coisas dos bens, como são as coisas do sustento, como são as coisas da família de cada um, como são as coisas do convívio pós-separação, como tudo. Esses são os principais pontos, né, para serem discutidos. Os principais, O que vem principalmente filhos, né? Filhos é um tema muito facilmente desbalanceante, facilmente ele provoca muito desequilíbrio numa separação. Por que desequilíbrios? Porque os filhos eles viram muito facilmente bucha de canhão. Os filhos viram muito facilmente objeto de chantagem. Então é muito fácil que eles desestabilizem todos os acordos que foram feitos anteriormente, o tema. E isso porque às vezes as pessoas emocionalmente elas não aguentam como elas imaginam que elas aguentariam, e aí elas acabam colocando nos filhos uma maneira de pesar diferente o que foi acordado antes. E quando a gente diz a separação transformou a pessoa, então a pessoa era casada, aí separa e resolve sair na balada, como se nada tivesse acontecido. Tipo, eu não sofri nada com essa separação. A outra resolve atormentar a vida do marido. E quando a gente diz, por exemplo, que a pessoa, a separação transformou a pessoa, isso tem a ver a forma dela achar assim, o quanto ela vai aguentar uma separação, por exemplo,